a gente pega uma meta-análise, uma revisão sistemática de agora, né? O que não é surpresa para a gente que está na prática clínica, a gente continua falando da fluoxetina, da sertralina e do escitalopram, apesar de eles estarem sendo cada vez menos estudados, menos ensaios clínicos, né? Agora os ensaios focam mais, claro, nos novos fármacos. A grande questão que eu estou vendo na prática clínica e trazendo tudo isso para a prática clínica é o que eu faço de novo, né? Qual antidepressivo novo eu uso em crianças e adolescentes, visto que tem novas moléculas com excelentes respostas em adultos, em idosos, né? Mulheres em menopausa, etc. E o quanto que eu fico naquela boa e velha medicação da década de 80, como a fluoxetina. E a minha resposta está aqui bem representada, que sim, a gente continua com a boa e velha fluoxetina, sertralina e escitalopram. Não tem para que, em 2025, o primeiro episódio depressivo, eu tratar sem ser com um desses 3 inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eu sei que tem novas medicações, etc., etc., mas o cérebro de um adulto é um sistema biológico, o cérebro da criança é outro. Né? Medicações que não foram testadas em crianças e adolescentes, a gente não tem certeza o que elas vão fazer. Né? E o mais clássico disso são os tricíclicos, que antes da década de 80, a gente tentou muito tratar a depressão em crianças e adolescentes e os tricíclicos não funcionavam. Né? E aí eu penso que, antes de testar essas novas medicações, não tem como usar, porque eu não sei se não vai ser eficaz. E quando eu estou falando de uma depressão em criança, eu estou falando de uma depressão prolongada e com a chance de remissão que a gente conhece pouco, mas deve ser em torno de 50%, mas uma recorrência muito alta. Então, a gente já tem que ir para o que é eficaz, né? Fora que a fluoxetina e o escitalopram, a gente tem a apresentação em gotinhas, né? Então, é mais seguro. Lembrando que a gente tem que chegar na dose-alvo, né? Eu sempre explico para os pais que o fígado das crianças é mais potente do que o fígado do adulto, vai destruir muito mais rápido a fluoxetina, enfim, todos os inibidores, né? Mas, diferente do adulto, que, por exemplo, está com sintoma ansioso, que eu começo com benzos junto, né? Eu vou dar fluoxetina e um benzo para que ele não piore até das crises de depressão, de ansiedade e pânico nos próximos 3, 5 dias. Eu não posso fazer isso, principalmente com criança, porque tem efeito paradoxal. Elas agitam. Então, começar com 25 metade do comprimido de sertralina, passou 3, 5 dias e para 50, começar com 5 gotinhas de escitalopram, de fluoxetina, adaptou esses 5 dias, é uma criança maior, vamos para as 10 gotinhas. Então, a gente usar esse aumento gradual a nosso favor, visto que a gente não tem o benefício dos benzos. A agomelatina, ela fica aparecendo nas meta-análises. Aqui, a gente tem que lembrar que o adolescente, ele faz muito o reverso do ciclo, né? De ficar acordado a noite inteira, e tem outros adolescentes para ficar jogando com ele, e ficar dormindo durante o dia. Então, talvez, por essa característica aqui, realmente a gente tenha um resultado um pouco melhor. Mas mantenho fluoxetina, sertralina e o escitalopram. O que a gente vê de diferença nessa meta-análise é que a fluoxetina, enfim, sertralina são mais eficazes, mas a gente vê uma melhora clínica geral da pontuação, melhor com sertralina e uma melhora sustentada.
enquanto com esse citalopram parece ter uma melhora do funcionamento global. A paroxetina, que aqui mostra uma eficácia superior e é uma das medicações que eu mais gosto no adulto, com pânico, apesar dos efeitos colaterais, né? Eu tenho problemas grandes com ela na infância e adolescência, porque quando teve o warning que ela faz virada maníaca, eu estava nos Estados Unidos e assim, ninguém nem podia falar em paroxetina se fosse psiquiatra da infância e adolescência, né? E aqui eu estudei muito para tentar entender por que a paroxetina seria assim tão diferente das demais, para dar essa associação com virada maníaca muito mais importante que os outros. Porque todos podem dar. A gente pode tratar o primeiro episódio depressivo achando que é unipolar e, na verdade, é bipolar. Mas, assim, a única justificativa que eu consigo entender melhor é que a paroxetina ela não tem um aumento linear. Teoricamente, né? Se da sertralina de 50 eu vou para 100, teoricamente eu dobrei o nível sérico. A paroxetina ela tem um aumento de 2 a 7 vezes. Então, para uma criança que estava 10, eu vou para 20, e em vez de 20 ser 50, é muito importante. Então, talvez seja isso, mas isso é uma especulação minha. E aqui, como professora de psiquiatria da infância e adolescência, que trata muito depressão em criança, eu preciso falar da desvenlafaxina. Porque eu não sei o que acontece, que assim como entra na moda o preto e branco, entra na moda algumas medicações. A gente não tem eficácia para ela em criança e adolescente. Adoro para adulto, para menopausa, a melhor coisa desse universo, né? Mas a gente não tem evidência para criança e adolescente. Tem um perfil de efeito colateral muito melhor. Ok, mas não funciona. E o que eu estou vendo de criança chegar sendo medicada, e eu não estou falando só de consultório particular, não. Lá na Unifesp a gente vê muito. E assim, tá tudo bem usar boa e velha fluoxetina, o escitalopram e a sertralina. A segurança. A gente tem, sim, descrito num pool também de revisão, né? Principalmente um aumento do intervalo QT com esse escitalopram, reações cutâneas e disfunção sexual, que a gente conhece bem. E aqui um aviso, né? Se eu começo a dar o escitalopram na pré-adolescência, adolescência, aquele menino, aquela menina, ainda mais deprimido, ansioso, não estava paquerando, né? Eu tento tirar, volta, etc. 2, 3 anos depois, eu tenho que saber como é que está a paquera, o interesse por sexo, etc. Porque o escitalopram pode estar cobrindo. Então, é algo muito importante a gente ficar de olho, porque diferente do adulto, né, sempre, que já sabia como era o seu desejo, sua libido, e aí pede com a medicação e tem esse parâmetro, o adolescente pode não ter tido esse parâmetro. Então, é nossa obrigação perguntar ativamente sobre isso. A sertralina, ligada à cefaleia, rabdomiólise, eu vi uma vez na vida a sertralina com rabdomiólise, mas enfim, aparece aqui. E a fluoxetina, o cuidado com a síndrome serotoninérgica, e aqui principalmente quando a gente faz as associações, tá? Né? Colocou um tricíclico, a gente aumenta muito. É uma potencialização muito importante. Então, tomar muito cuidado que faz sim síndrome serotoninérgica. Vocês vão ter certeza que meu preferido é a fluoxetina, né? Que realmente tem uma resposta muito melhor que placebo para os sintomas depressivos e para melhora clínica em geral. A desistência dela não é diferente do placebo e, por incrível que pareça, se a gente agrupar os efeitos colaterais, também não é muito diferente do placebo, tá? Então, é uma medicação que a gente fica segura.